pimenteira já tá precisando de adubo de novo? No mato eu nunca vejo ninguém adubar, nem essas árvores, e elas vivem bonitas, por que será? Com certeza, você que é agricultor já deve ter percebido uma coisa assim. A sua hortaliça que você vive adubando acaba quase sempre precisando de adubo no próximo mês ou semana, enquanto os matos que você constantemente vê no meio da mata, assim, as árvores, acabam sempre estando bonitos, apesar de estar chovendo ou não. E você já deve ter se perguntado o porquê disso. Bem, pessoal, eu vou te explicar aqui a você que provavelmente já perguntou isso, e falar algumas coisas a respeito sobre o porquê essas árvores conseguem se manter mais do que as nossas hortaliças. Então, fica no vídeo. A situação, pessoal, é muito simples. Toda planta, ela precisa de um solo com bastante nutrientes para poder se desenvolver bem. E quando esse solo não proporciona isso, meio que ela vai acabar ficando fraca mesmo. Então vocês podem perceber aqui essas pimenteiras, elas estão bonitas, mas é o seguinte, elas estão sendo constantemente adubadas. O que a gente usa por aqui é o esterco da galinha, a merda da galinha, que o pessoal chama, para ficar adubando, às vezes de mês em mês, ou às vezes de semanas em semanas. Mas aí, se a gente parar, elas vão acabar ficando fracas. Mas Gabriel, por que é então que a gente vê tantas árvores no meio da mata que ninguém aduba e elas estão sempre bonitas? Eu vou chegar lá. Mas no caso aqui, pessoal, a base de toda planta que você tem que entender é o solo. Se o solo tiver alguma coisa faltando assim de nutriente, a planta vai sentir falta. Também quando você come muito só um tipo de comida que tem só um tipo de nutriente, seu corpo vai exigir um tipo de nutriente que só tem em outras comidas. É que nem você ficar comendo demais vegetais e no momento precisar de carne. Bem, aqui pessoal, é o seguinte, por que a gente precisa adubar tanto as hortaliças assim e as árvores não? Às vezes é a condição de nutriente do solo. Como aqui, pessoal, acontece muito do pessoal capinar o solo, eles vão acabar tirando, às vezes, a estrutura vegetal de cima, que às vezes mantém o solo firme, o que às vezes ajuda a conservar algum tipo de nutriente, já que as ervas daninhas acabam de alguma forma contribuindo para manter alguns nutrientes, às vezes quando não compete. Então, quando você acaba tirando a vegetação, acaba revirando a terra e só plantando mais hortaliças, com o tempo esse solo vai se desgastar e vai acabar precisando de adubação constante. Então, quando você acaba só plantando uma coisa, só deixando isso, o solo logo vai sentir, vai ficar fraco com o tempo. E Gabriel, por que é então que essas árvores aqui, essas plantas no meio do mato, estão todos viçosos e verdinhos, enquanto as nossas hortaliças a gente precisa adubar, e isso aqui ninguém vem adubar para ficar assim? Bem, pessoal, aqui acontece o ciclo natural da natureza, que é a compostagem, e caso você não tenha percebido, que as folhas, os galhos, muitas das vezes acabam caindo, como é o caso aqui dessa vassoura de açaí, e essa folha aqui de açaizeiro, e até mesmo esse pedaço de galho aqui, eles caem. E quando eles caem, pessoal, eles acabam se decompondo no solo e acabam mandando nutriente para ele. Ou seja, um adubo que você constantemente está colocando na sua planta, que ela precisa para ficar verdinha, bem viçosa, as árvores aqui, as plantas, jogam naturalmente no solo. E quando ele se decompõe, acabam formando uma camada de nutrientes aqui para as plantas. Ou seja, elas se auto-adubam. Ou seja, elas têm um ciclo dela de dar folhas, as folhas secarem, apodrecerem, caírem no chão, se decomporem e virarem adubo para a própria planta para ela continuar sugando. É tipo um ciclo de nutrientes, de nutrição. Ela vive jogando seu próprio nutriente no solo para puxar de volta. Então é isso que acontece no meio da natureza. Só que não é o caso no meio das nossas hortaliças. Como elas ficam por pouco tempo, a gente constantemente está adubando elas para precisarem de nutrientes necessários para se desenvolverem. Na natureza não. Elas jogam suas próprias folhas, galhos, frutos, sementes e até casca mesmo. E tudo isso acaba se decompondo e virando o adubo delas. Então você entendeu agora? Deu para compreender o porquê que a gente vive adubando nossas hortaliças
E aqui esses matos vivem bonito? É muito simples, né, pessoal? Então, se você gostou aí do vídeo, essa boa explicação dessa curiosidade, se inscreva aí no meu canal se você não é inscrito, deixa o joinha, por favor, pessoal. Por favor, porque eu percebo que tem muita gente às vezes que assiste meu vídeo, provavelmente gostou, mas eu acho que se esquece de dar o joinha. Então, dá o joinha aí, compartilhe com seus amigos para ajudar o meu canal a crescer aí, pessoal. E é isso, eu já vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!